Olá, bem-vinda e bem-vinda a mais um episódio da Saúde do Futuro, o sítio ideal para estar se queres aprender a viver a vida dos teus sonhos. E hoje a questão vem da Cláudia, é uma questão profunda e ela diz-nos: Olá Andreia, primeiro deixa-me agradecer-te por todos os conhecimentos que me tens transmitido até agora, que muito têm contribuído para a minha evolução. Grata Cláudia. Sou uma apaixonada pela vida, pelas relações humanas e tenho-me dedicado a estudar o comportamento humano no seu todo, tanto a nível mental, emocional e espiritual. Ao trabalhar cada vez mais a espiritualidade em mim, vou-me cruzando com alguns desafios ao nível das relações. Por vezes, não concordo com certos comportamentos do outro, mas depois sinto que ao chamar a atenção estou a julgá-lo pela sua atitude. Estou certa? Como posso então relacionar-me melhor sem sentir que estou a julgar? Agradeço desde já a tua ajuda e aguardo a tua resposta para que assim possa evoluir cada vez mais, melhor e de acordo com a minha verdade. Desejo-te um caminho cheio de luz. Um abraço, Cláudia. Muito grata, Cláudia. Confesso que quando li a tua questão, é quase como se dentro do meu cérebro saíssem enormes caminhos, ou seja, tantas formas diferentes de abordar a tua questão e cheguei à conclusão que, sem dúvida, esta questão das relações humanas tem profundamente a ver com as aprendizagens que cada um de nós, indivíduo, tem e trouxe nesta vida para aprender, digamos assim. Ou seja, uma pessoa que tem a aprendizagem da comunicação, obviamente que será super importante a aprendizagem de como comunicar verbalmente, como pôr limites, como ser assertiva. Porque esta questão da comunicação, como em todas as outras questões, é uma questão de equilíbrio. Ou seja, eu digo demasiado aquilo que penso, digo demasiado a minha verdade até chegar a um ponto em que, de alguma forma, esmago a verdade do outro. Ou, pelo contrário, reprimo e não comunico por esse medo a julgar, tal como referes. Por isso é curioso e interessante, ou seja, o primeiro desafio é refletir em que ponto no teu dia a dia que estás, em que ponto da balança, ou seja, aquele tipo de pessoas que já comunica demasiado a sua verdade, ou então aquele tipo de pessoas que ainda não encontrou a sua forma de expressar a sua voz, lidando com tudo o resto que vem. Eu conheço pessoas e acompanho pessoas que têm uma dificuldade muito grande de expressão porque sentem que essa expressão fará mal ao outro ou então traz um sentimento de culpa. Isto é um bocadinho também a linha que sinto na tua questão. Obviamente que este episódio da Saúde Futura, estes episódios são de respostas gerais, nunca há uma verdade para o todo. E o que eu sinto também nesta questão, Cláudia, e para quem nos está a ouvir, esta importância do ponto certo nas relações humanas é fundamental, porque quando nós conseguimos coexistir com diferentes verdades, sem que isso represente ameaça nem para uma pessoa nem para outra, este é o segredo de viver uma vida harmoniosa. E eu acredito plenamente que se isto acontecesse desta forma, não existiam guerras no mundo. Outro ponto que acho fundamental alertar é o facto de, às vezes, quando nós nos tornamos profundamente estudiosos, e isto é ótimo porque nós investigamos, cavamos em certos assuntos, tal como é o das relações humanas e do comportamento humano, às vezes ficamos tão teóricos, ficamos experts, especialistas em saber exatamente como é que 1 mais 1 vai dar 2. Mas há uma frase do Carl Jung, creio eu, que diz, se calhar não é Carl Jung, e corrijam se não for, que diz, ou seja, eu posso saber tudo, posso dominar todas as técnicas, mas na presença de outro ser humano, eu apenas tenho de ser um ser humano. E isto às vezes remete-nos para a questão que eu queria abordar hoje, neste episódio, que é, ou seja, nós não somos donos da verdade. A verdade é profundamente relativa e quando eu estou a julgar alguém e quando eu olho e digo aquele comportamento não é correto. E eu tenho todo o direito em fazer isto. Obviamente, nós somos seres de julgamento, é impossível nós não julgarmos. Mas é importante
desenvolvermos este observador testemunha e que nos questiona, ok, o que é para ti a verdade nesta situação? O que é para ti correto nesta situação? E nós podemos dar este espaço interior sem muitas vezes necessidade de confrontar o outro com aquilo que é a nossa verdade. Ou seja, primeiro temos que ter muito bem claro qual é a nossa verdade naquele tema. E se aquilo que o outro me mostra me faz sentir que é incorreto, aqui também temos uma via de desenvolvimento muito boa e entramos naquilo que é o território sombra, que é o efeito espelho, que é se aquilo que a outra pessoa está a fazer eu não concordo, mas para além de não concordar, aquilo mexe comigo profundamente, ou me irrita, ou me magoa, ou me faz sentir inadequado, ou me faz sentir triste. Ou seja, digamos que aquele comportamento está a entrar e a tocar naquilo que é a nossa área de sombra, aquela parte de nós que nós não aceitamos ainda em nós e que também existe em nós, porque o nosso subconsciente, a nossa mente subconsciente representa 90% daquilo que é o total da nossa mente. Há uma imagem muito boa que se quiseres procurar, e quem quiser procurar no Google, por exemplo, é perceber iceberg e mente subconsciente. E nós vamos ver que só a pontinha do iceberg é aquilo que nós trazemos consciente nesta vida e tudo o resto é este bolo inconsciente, ou esta massa, esta matéria da nossa mente que não está acessível a nós e que nós temos, ou seja, conseguimos aceder a ela através do outro. O outro é o meu espelho. Então, qualquer reação mais exagerada, digamos assim, a algo que o outro me mostra, é sem dúvida, ou seja, estamos em território da minha sombra. Isso é muito interessante porque às vezes é interessante perceber o que é que nós julgamos, o que é que nós achamos que é incorreto no outro e de que forma é que isso mexe comigo, ou seja, de que forma é que o comportamento do outro que eu considero errado mexe comigo. Isto, ou seja, para percebermos aqui uma grande via de desenvolvimento, muitas vezes estes temas da sombra são muito complexos de trabalharmos sozinhos, e isto é muito interessante, por exemplo, nós dizemos com um investigador na ciência, é muito difícil de se investigar a si próprio. E às vezes é por isso que mesmo nestes comportamentos humanos eu posso saber muito de um comportamento humano no geral e tentar perceber o meu comportamento humano é sempre importante ter alguém que seja um terapeuta, que seja um acompanhante, um psicólogo, alguém que possa servir e possa ter esta consciência global, multidimensional de nós próprios, para nos ajudar a perceber o que é que está ali para nós aprendermos com aquela situação. E obviamente tem a ver com as aprendizagens da nossa alma, individuais, e se por acaso tiveres interesse em explorar um bocadinho mais as tuas aprendizagens, contacta-me e podemos marcar uma sessão individual para explorar essa questão mais do que é a tua pessoa. E é fundamental, ou seja, percebermos este global, ou seja, o sentido pelo que acontece, aquilo que eu não estou de acordo. E depois, ou seja, é muito importante perceber, e nessa observação, qual é o meu quadro de referência. E eu tenho estado a explorar um livro que é uma enciclopédia autêntica. É um livro que nos fala das teóricas de enfermagem e da sua obra. E para perceber que realmente, ou seja, a nossa forma de ver o mundo tem tudo a ver com os quadros de referência que nós temos. Ou seja, este quadro de referência pode ser um conjunto de crenças que está associado à nossa cultura, que está associado à nossa família. Ou seja, é onde, digamos, aquilo que molda todo o nosso pensamento. Isto, obviamente, leva-nos a esta questão da ciência, de sermos investigadores daquilo que acontece e questionadores mais do que julgadores. Porque muitas vezes nós não sabemos a realidade que está do outro lado. E aqui há uma teórica que eu estou a ler e que estou a apaixonar-me por ela, porque tem um quadro de referência muito interessante. E ela diz, é a Travel Bee, e ela diz-nos, a propósito dos cuidados da enfermagem, que, ou seja, que em instituições onde ela esteve e na sua investigação, ela percebeu que aquilo que faltava nesse cuidar ao outro era compaixão. E depois ela define aqui o que é compaixão para ela, e não me vou estender nesse ponto, mas é de facto uma característica do ser humano que nos coloca
em humildade profunda com o outro. Apesar de eu ser a enfermeira ou de eu ser aquela pessoa que estuda e que supostamente sabe mais sobre o comportamento humano, é importante, quando eu estou na relação com o outro, de trazer, ou seja, ao coração tudo aquilo que está a acontecer e que eu possa ser humilde nessa relação com o outro. E em vez, e eu estou a falar, Cláudia, estou a falar para ti, estou a falar para muitas pessoas que se tornam especialistas, e estou-me a lembrar de uma pessoa que tenho muito carinho, que se tornou profundamente especialista na questão da maternidade consciente e que às vezes, ou seja, esta especialidade temos que nos perguntar se nos aproxima das pessoas ou se nos afasta das pessoas. Porque o nosso intelecto e o nosso ego vai querer sempre, ou seja, mostrar-nos que somos mesmo bons e que as nossas ideias, que com tudo aquilo que eu já estudei, se calhar são muito mais válidas. E até podem ser, não estamos a dizer que não são. Obviamente, se estudarmos, trazemos algo fundamental e algo muito importante. Mas é importante questionarmos se esta informação toda, se isto serve para me unir àquela pessoa que está à minha frente e que tem uma ideia se calhar diferente da minha e que se calhar se comporta de uma maneira que eu acho errada. Ou seja, aqui o fundamental é que eu me ponha num lugar de centro e que me questione e que questione a outra pessoa, ou seja, o porquê. Porquê que o comportamento é dessa forma? Por isso a minha sugestão, Cláudia, é uma sugestão diferente daquela que à partida também já dei num vídeo. Há um vídeo que tenho sobre comunicação e sobre formas de comunicação que pode ser muito útil. Se quiseres também depois entra em contacto ou pesquisa no YouTube ao longo dos vídeos que vão saindo. Mas hoje, ou seja, aqui, cujo título é o outro, o nosso espelho, é realmente, ou seja, olhar para o outro como uma parte de nós e perguntar-lhe. Porque ao questionar, perguntar porquê que te comportas desta maneira. Ou seja, esta necessidade de julgar, digamos que conseguimos transformá-la para uma necessidade de questionar, de investigadora, de perguntar cada vez mais porquê é que atuas dessa forma? De onde é que vem, ou seja, essa crença que tens em relação a isto? E no fundo, ou seja, no fundo deste dia e para mim, aquilo que espero para ti também durante esta semana, ou aquilo que te estimulo, é pensar nesta questão de que a tua verdade é a tua verdade. E que a minha verdade é só a minha verdade. Espero que tenham gostado deste vídeo. Tu, especialmente, Cláudia, não me leves a mal digamos, explorar esta questão desde este ponto de vista, mas é fundamental, hoje em dia, fomentarmos a união das pessoas e encontrarmos essa ponte que nos liga ao outro e que nos liga, no fundo, àquilo que é a nossa sombra e que cada vez que vamos resgatando um pouco daquilo que rejeitamos em nós, vamos sendo cada vez mais totais e nessa totalidade está a iluminação. Muito grata. Se tens questões que, como a Cláudia, te estão a aparecer ao longo do teu dia a dia, faço toda a questão que envias. As tuas questões fazem-me crescer imenso e fazem crescer toda esta comunidade da Saúde Futuro, que estamos juntos para uma saúde melhor, uma saúde mais integrada, mais profunda. Muito grata e uma excelente semana.